Mapa mental sobre planejamento de experimentos. Inicia-se pela formulação de hipóteses que irá gerar uma hipótese nula e a hipótese alternativa. Na hipótese nula, é afirmado que um parâmetro de população é igual a um valor hipotético, e a hipótese nula muitas vezes é a alegação inicial baseada em análises anteriores ou conhecimentos especializados. Já a hipótese alternativa, por outro lado, ela tem uma variável, e essa variável afirma que um parâmetro seja maior, menor ou diferente do valor hipotético, que são a unilateral à esquerda, a unilateral à direita e também a bilateral. A escolha de fatores e seus níveis existe dentro da escolha de fatores e seus níveis existe o quantitativo e o qualitativo. O fator quantitativo julga os fatores cujos níveis podem ser representados por números, e eles são acompanhados por unidades de medida. São eles, então, como os quilos, as doses, as microgramas e, por exemplo, a temperatura. No qualitativo, o fator cujo nível estão agrupados em classes, eles não podem ordenar em ordem lógica, não podem ser ordenados. Por exemplo, os sabores e as cores. Os tomates, por exemplo, a variedade Débora, a variedade italiana, etc. Escolha da unidade experimental. A unidade experimental ela entra como placa de Petri, canteiros e vasos. Na escolha do delineamento experimental, nada mais é do que como serão alocados nossos tratamentos na área experimental, ou seja, as suas organizações, que são elas, o DIC, o DBC e o DQL. O delineamento inteiramente casualizado, que é o DIC, que usa-se o material experimental homogêneo. No delineamento de blocos casualizados, que é o DBC, o material experimental com uma fonte de heterogeneidade. E no delineamento de quadrado latino, o material experimental tem duas fontes de heterogeneidade. A escolha das variáveis também depende, que são elas as variáveis que serão analisadas a fim de verificar o efeito do nosso fator de tratamento, como, por exemplo, a altura das plantas, o diâmetro do caule e o número de frutos, e todos os fatores que possam ser analisados. Dentro dele cabe a variável dependente, quantitativa, que entra em discreta e contínua. A discreta ela pode ser representada por números inteiros, como, por exemplo, contagem de ovos, contagem de animais, contagem de insetos. A contínua, ela já permite números quebrados, como a produtividade, 15,7 toneladas por hectare, um exemplo, né? Na dependente variável qualitativa, entra a nominal e a ordinal, onde a nominal não pode ser ordenada em ordem lógica, como as cores, como dito acima, e na ordinal são as classes que podem ser ordenadas, como tamanho, severidade de doenças, por exemplo. Níveis de doença, onde a severidade da doença entra no nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. Dependendo da variável explicativa, resposta, nós chegamos ao modelo de análise na explicativa. Se for qualitativa, a resposta for quantitativa, chegamos ao modelo de análise da ANAVA mais o teste de médias. Caso a variável seja quantitativa e a resposta com a quantitativa, chegamos ao modelo de análise ANAVAS mais análise de regressão. Caso seja explicativa e a resposta seja quantitativa, chegamos à NAVA com a variável ANACOVA. Se for quantitativa e a resposta for qualitativa, chegamos à binária regressão logística Probit. Se for explicativa, quantitativa e resposta qualitativa, chegamos a multinomial, chegamos à regressão logística multinomial. Caso seja qualitativa e qualitativa, chegamos à tabela de contingência, teste Qi quadrado. Tem-se também o ciclo de experimentação, e ele se inicia com a formulação de hipóteses. Ela passa para a experimentação, depois do teste de hipóteses formuladas e o desenvolvimento da teoria. Logo, uma resposta do desenvolvimento da teoria, você retorna a fazer a formulação de hipóteses. A experimentação, teste de hipóteses formuladas e desenvolvimento da teoria. E por aí vai como um ciclo infinito que não se acaba mais. Muito obrigado.